Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara hoje, com aquele buffet espetacular da Isabel Pinheiro. Tem gente que está repetindo, tá vendo, Isabel? Estou mandando um recado para vocês, vale a pena. Posso repetir? Claro que pode, aqui tudo pode, tudo é válido. Porque o que vale é essa informalidade, essa gostosura da gente fazer um programa com os amigos. Não é, Fernanda? Com certeza. Não é? Com Fernanda, certeza. fora de tudo isso que nós falamos aí, e eu queria que você agora desse uma quase que de apresentadora. Sei. Diga assim, minhas metas de trabalho são essas, mas nessa aqui eu quero que fulano fale, nessa aqui eu quero que Beltrano fale. Vamos fazer isso? Bora. Uma brincadeira que eu estou fazendo pela primeira vez nesse programa. Vamos lá. Então vamos lá. Bom, na verdade, nossa primeira meta de trabalho, muito importante, diz respeito às prerrogativas dos advogados. Ok. Nesse ponto, nós vamos estabelecer uma diretoria de prerrogativas, uma procuradoria de prerrogativas e vamos tratar da blitz das prerrogativas, em que a OAB vai aos fóruns, vai às delegacias, vai aos presídios para cuidar do cumprimento dessas prerrogativas. Que coisa boa. Afinal de contas, se o advogado tem suas prerrogativas respeitadas, é a certeza de que ele está exercendo bem sua profissão e é a certeza de que o cidadão estará bem defendido. Com certeza. E nesse ponto, Geraldo, nós vamos contar com a equipe toda. Na verdade, a convocação é geral para essa diretoria e para o desenvolvimento desses trabalhos. E eu queria deixar com o Nivaldo para falar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Nós discutimos ontem muito esse projeto de prerrogativas, né, Nivaldo? E eu queria que ele contasse um pouquinho sobre isso. Que coisa boa, ela já está sabendo apresentar o programa, a rodada da cidadania. Olha aí, ó. Já é o programa piloto aqui. Vamos fazer o programa piloto. Já é o piloto aqui. Já é o piloto. O embrião já está... Está nascendo crescendo. aí. Olha a coisa nascendo. Na verdade, durante esse ano, nós vínhamos desenvolvendo um aplicativo, Sim. não é? Que era para os advogados terem acesso aos convênios, né? Uma forma de ele consultar onde estão as empresas conveniadas, quais os convênios, quais os descontos praticados, quais as bonificações, quais enfim, todas as vantagens. E aí a Marinela, sempre com a sua capacidade de visão, percebeu a necessidade de ampliar esse aplicativo também para proteger as prerrogativas. Não é, Marinela? E aí ela lançou a ideia de nós criarmos o aplicativo OAB em suas mãos, que é uma extensão desse aplicativo que foi criado pela Caixa de Assistência, mas que também vai alcançar a defesa das prerrogativas. Muito bom isso. E aí o advogado, onde ele estiver, pode inclusive preservar a sua identidade para evitar alguma perseguição da autoridade que tenha violado a prerrogativa. Ele vai acionar através do aplicativo do telefone e aí isso vai para uma central na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, e ali a equipe vai estar toda à disposição através de uma secretaria, através da Procuradoria de Prerrogativas, enfim. Eu acho que o projeto dando interessante aquilo que ele não está tendo. Exatamente. Na hora que ele precisa ter. Exatamente. Muito bom. O OAB em suas mãos, Geraldo, é um projeto que nós desenvolvemos durante a campanha e, na verdade, ele vai ter todos os serviços da ordem no acesso fácil. Desde o fale com o presidente, até os convênios, isso até para as os notícias, advogados. para a advocacia, exatamente. Muito bom. Então vai funcionar muito bem. Espero que ele atenda realmente as demandas o mais rápido possível. Eu espero que vocês levem um aplicativo para a rodada da cidadania para mostrar lá como é que funciona todos os advogados, não é? Ontem nós já estávamos discutindo as ferramentas, a plataforma Muito do aplicativo. bom. A gente já estava ontem falando sobre isso para desenvolver essa ideia. Segundo projeto. Um outro ponto importante que eu acho que vale a pena a gente colocar diz respeito à nossa Secretaria-Geral. Na verdade, nós precisamos equipar ainda mais as nossas comissões. E para isso nós vamos criar uma gerência de comissões. Muito bom. Aí, esse assunto, eu acho que Davi pode nos dar a contribuição dele, né? Já discutiu muito sobre essa gerência, o funcionamento e principalmente no atendimento com relação às demandas dos equipamentos. Essa gestão da ordem, e Tiago emplacou isso muito bem, Geraldo, nós tivemos o processo judicial eletrônico. E esse processo judicial eletrônico exigiu da advocacia a capacitação, o treinamento e o investimento em equipamentos. Muito bom. E da ordem é a mesma coisa. Então, muitos equipamentos foram adquiridos durante essa gestão. E nós precisamos de uma boa gerência disso. Então, eu queria que Davi contasse um pouquinho sobre essa gerência que nós vamos criar para as comissões e para os equipamentos, para dar um pouquinho dessa ideia. Rapaz, ela nasceu para fazer televisão. Olha só que coisa. Além de tudo, é bonita. Quer dizer, meu Deus do céu, tem plástica. Pois é, Geraldo, a concorrência é dura, viu? Não brinque, não. Eu que me cuide. Por que você acha que o vice-presidente disse que foi um upgrade? Tá vendo?
Não foi à toa, né, Tiago? Verdade. Diga aí, meu filho. Mas, Marinela, é o seguinte, a gente vinha discutindo já essa situação da importância de existirem os grupos de, vamos dizer assim, de coordenação das situações, né? No Conselho Federal tem um sistema que chama de colégio de presidentes, onde todos os presidentes das seccionais se reúnem no Conselho Federal para tratar de assuntos comuns, soluções comuns para os casos. A gente fez isso aqui no Colégio de Presidentes de Subseção, que atuava muito o Nivaldo e eu, no encontro com todos os presidentes do interior, onde a gente dividia esses avanços e algumas dificuldades para chegar a soluções comuns, né? E vendo essa situação, a gente viu que era muito importante trazer esse modelo para as comissões, para que elas trabalhem de forma centralizada, ou seja, tenham um conteúdo para guardar informações de como são feitos os atendimentos, que demandas foram resolvidas, quais são demandas reprimidas, que as comissões não estão atuando ainda de forma eficaz, e a gente vai colocar em prática agora, que é justamente isso, de criar um modelo de gerência de comissões da OAB. Então, cada comissão existente de consumidor, de prerrogativas, ela não vai trabalhar isoladamente. Ela terá uma coordenação geral disso aí. Inclusive com a questão de subsídios, nem todo mundo é obrigado a saber tudo, né? Claro, claro. Isso aí é a grande jogada. Deixar uma história do que é feito, né? Que a gestão passa, mas a OAB continua. Perfeito. E a gente tem que deixar um trabalho para frente. Né? Perfeito. Esse mesmo modelo a gente vai aplicar na Secretaria-Geral, porque todo o patrimônio da OAB é controlado pela Secretaria-Geral também. E hoje a gente não tem essa parte, como eu lhe falei, de ter uma parte executiva para tratar desse tema. Ou seja, ficava à mão do secretário-geral, que é um cargo político, mas ele passa. Né? Ou Quando ficava... você fala em patrimônio, você está falando do imóvel? Os imóveis, os veículos, as salas de advogado, onde tem os computadores, os mobiliários. Deixa eu aproveitar para lhe perguntar o seguinte: como ficou a sede antiga? Olha, a sede antiga, a gente teve essa mudança, né, no meio da gestão e ficou para a gente definir qual seria a melhor, vamos dizer assim, utilização para o prédio. Né? Muitos advogados diziam, aquilo ali não serve mais porque é no centro. Outros diziam, por outro lado, que é um ponto histórico que a gente tem que aprimorar. E a gente vai dar continuidade à sede, não vai ser de maneira... Posso fazer uma pergunta ou dar uma ideia, uma sugestão? Pode. Não sei. Por que vocês não transformam aquilo ali numa sede para vários escritórios de aprendizado de advogados? Veja, um dos pontos é isso, a gente ter lá um escritório para o advogado que não pode ter a sua sala. Um escritório muito mais amplo do que uma sala de advogado. Capacitação Exatamente. e assistência. Ter o atendimento da OAB Mulher, ter o atendimento do consumidor e ter o atendimento da Caixa de Assistência. Exatamente. Essa atuação muito mais próxima do advogado que não tem condições de se manter ou até de pagar um plano de saúde, né? Como o Nivaldo disse, a gente tem um plano hoje, mas nós não temos um atendimento médico para o advogado. Então, tem algumas situações que a Caixa de Assistência vai avançar nesse ponto, seja atendimento odontológico ou atendimento médico, para situações mais de consulta, principalmente, né, cardiológico, situações desse nível, para a gente dar esse atendimento mais próximo para o advogado. Muito bom, Marinela. Na verdade, com relação à nossa sede antiga, a gente tem que entender que aquele patrimônio faz parte da nossa história, da nossa identidade, né? Aquele prédio conta a história da ciência jurídica no Estado, conta a história da luta da advocacia, da luta da OAB, então a gente não pode esquecer. É verdade que durante essa gestão, o presidente Tiago tinha que priorizar. Ou bem se mudava para a sede nova e concluía a sede nova, ou conservava. Então, era preciso fazer escolhas. Infelizmente, na vida, muitas vezes, nós temos que fazer escolhas. E o meu compromisso, inclusive, durante a campanha, é que nós vamos buscar um projeto para ajudar a gente a recuperar a sede. Falar que a OAB vai ter condições de recuperar a sede nova e ampliar a sede nova, não vai, mas nós vamos buscar projetos para isso. E é isso que nós estamos trabalhando. Então, Thaisa já esteve lá no centro, estamos fazendo acompanhamento dessa sede para desenvolver, então, o que nós vamos encaixar onde, qual a recuperação que nós vamos fazer de imediato na sede. Então, vai ser feito um trabalho, sim, até porque a sociedade está muito ali, a comunidade precisa daquele atendimento, então, tem trabalho que tem que ser feito ali. E aí eu queria aproveitar para colocar, no Conselho Federal, Geraldo, é sempre um trabalho muito importante para a nossa instituição. Claro. Porque o Conselho Federal é que traz toda a discussão em âmbito nacional. E essa discussão em âmbito nacional vem em vários aspectos, até mesmo no que diz respeito a uma ação direta de inconstitucionalidade que vai ser ajuizada, até mesmo no julgamento de um futuro ou possível processo de impeachment e outros tantos assuntos que acabam estando, fica em debate no Conselho Federal. E digo isso porque participei, por exemplo, da repescagem no exame de ordem, participei de discussões importantes com ações de constitucionalidade. E Tiago vai fazer parte desse projeto. Então eu queria que ele falasse um pouquinho do que é esse Conselho Federal e qual a contribuição que o Tiago vai trazer para esse Conselho Federal. Antes dele falar sobre isso, que é importantíssimo, deixa eu lhe perguntar.
Na hora em que você assume a presidência da OAB Seccional Alagoas, você deixa o Conselho Federal? Deixa o Conselho Federal e deixa também a Comissão Nacional da Mulher. Mas você vai altamente representada pelo Tiago. Claro, com certeza. Vamos lá, Tiago. E aí ele vai contar um pouquinho do desafio. Ela né? provocou você. Bom, na verdade, Geraldo, Brasília. será muito bem-vindo, meu amigo. Veja, na verdade, a Fernanda continua no Conselho Federal por várias razões. Continua porque o trabalho que ela desempenhou ao longo desses 3 anos, Claro. sem dúvida nenhuma, está plantado. Não é? A Comissão da Mulher Advogada era uma comissão especial, temporária, ou seja, ela existia no regulamento, mas a diretoria da ocasião poderia optar por não nomear ou não é? E através do trabalho desempenhado por essa comissão, presidida pela Fernanda, essa comissão foi transformada em permanente. Perfeito. Ou seja, a partir de agora, é uma comissão que vai ter que ser composta, que vai ter que ser indicada, enfim. E também porque, na condição de presidente, ela faz parte do Conselho Federal. O presidente tem assento e tem voz, não tem voto, mas tem assento e tem voz, né? Mas, na condição de presidente, ela tem voto, que são os votos dos seus conselheiros federais, certeza, que estão exatamente. à disposição dela sempre. Então, para mim, é uma grande satisfação. Eu atuo na OAB já há muito tempo, até mesmo antes de me formar. Como estudante, já participava das campanhas e tal, me envolvia e sempre fui um grande cabo eleitoral. Por quê? Porque eu sempre trabalhava, pedia voto e nunca tive cargo nenhum. O primeiro cargo que eu ocupo é esse de presidente. Eu soube que você era sargento eleitoral. Eu acho que soldado eleitoral. E no Conselho Federal eu... A prova está aí, você foi general eleitoral da situação, olha aí. Mas a atuação no Conselho Federal tem muitas possibilidades, nós temos a condição de atuar, de influir, não é, em questões de âmbito nacional, de levar a experiência das nossas seccionais para o plenário do Conselho Federal, não é, e de fazer ecoar também as necessidades da advocacia em um estado pequeno, como é o estado de Alagoas, porque a lógica do Conselho Federal é uma lógica do Senado, por exemplo, em que você tem a representação paritária. Então, um estado maior com mais advogados tem o mesmo número de conselheiros federais que um estado pequeno. Perfeito. Então, isso gera uma paridade de armas, isso gera uma paridade, não é, um equilíbrio no tratamento das questões de forma federativa. De forma federativa. Então, estou com muita disposição para contribuir em mais essa frente. Federais? São 3 conselheiros federais titulares e 3 suplentes. Muito bom. Né? 6. Só que aqui em Alagoas nós temos já há muito tempo, não vem dessa gestão, a sistemática do rodízio. Então, todos os conselheiros participam, exercem o mandato de forma igualitária. Está aqui Fernanda, por exemplo, que é conselheira federal suplente e várias vezes não estava no exercício do mandato e pagava as despesas do próprio bolso para ir a Brasília participar das sessões, para contribuir, enfim. Então, é esse espírito que move, né? Não é, quem participa do sistema OAB. E é algo, Geraldo, que a gente conclama a todos os advogados a, em algum momento da sua vida, dar a sua contribuição para a OAB. Através de uma comissão, participando efetivamente da eleição, se candidatando a algum cargo eletivo, mas efetivamente fazer parte da solução e não só fazer parte do problema. Não é? Fernanda, mais uma. E mais um ponto que nós vamos trabalhar também no que diz respeito à nossa OAB, diz respeito ao jovem advogado. Geraldo, para você ter uma ideia, a cada ano são 1.000 advogados novos no mercado, aqui em Alagoas. Então, nós precisamos trazer alguma atuação para incluir cada vez mais esses advogados no processo no mercado de trabalho. Claro. Então, esse é um grande desafio. É verdade que a OAB não pode criar empregos, mas a OAB pode capacitar cada vez mais, a OAB pode abrir oportunidades para esse advogado. Então, nós vamos ampliar o nosso curso de formação, que já existe hoje, que muitos advogados se formam e não têm qualquer experiência prática, então é preciso ampliar. Mas nós temos um projeto que é um projeto muito bacana para aquele advogado que não tem condições de
acaba com o seu escritório. Ele não tem condições de ter a sua sala, de pagar uma secretária, de comprar seus equipamentos. E nós vamos criar lá na OAB o chamado OAB Office. E o OAB Office é essa sala de atendimento, tem sala de reunião, tem sala de peticionamento eletrônico, para que esse jovem advogado ele possa dar início no mercado de trabalho. Isso vai ser na OAB do na centro. sede. Não, na verdade nós temos 2 encaminhamentos, uma parte no centro e uma parte na sede nova, que inclusive já está iniciando as obras aí com ampliação para auditório novo já, fazendo inclusive. ampliação. Exatamente. Muito E aí esse projeto do OAB Office, eu queria que Thaisa falasse um pouquinho sobre isso, né? Isso é muito Qual bom. a Vamos oportunidade lá, para esses Thaisa. jovens advogados, Muito né? bom isso é muito bom. Olha, Geraldo, é excelente oportunidade, porque para quem está começando, iniciando a advocacia, realmente a estrutura de ter um escritório, de ter uma secretária, de ter... é enorme. Claro, né? claro. Então, essa oportunidade que os jovens advogados vão ter na gestão de Marinela, ela é uma oportunidade singular, entendeu? Eles vão ter a oportunidade de ter um espaço confortável, um espaço para receber os seus clientes, para fazer suas Cooperativado, reuniões. né? Sim, Cooperativado. cooperativado, certo? Isso vai ser Muito bom. de grande apoio para o início da carreira de um advogado. Não tem a menor dúvida. Então, É o famoso estímulo, né? é um estímulo muito grande, muito importante mesmo. E para esses jovens, Geraldo, nós vamos constituir também um banco de currículos, porque muitas vezes escritórios de fora, empresas de fora querem contratar em Alagoas. Então a AB vai ter um banco de currículos para que esse jovem advogado possa ser inserido no mercado de trabalho. Então nós vamos ter várias providências para o jovem advogado, além da capacitação, né? A nossa ESA tem que ser sempre um carro-chefe, afinal de contas nós advogados somos eternos estudantes, então a ESA tem esse papel importante na Não tem a menor capacitação. dúvida. E o próximo ano viveremos o desafio do novo código, né? O novo Código de Processo Civil vai cair no nosso colo, então a advocacia tem que estar familiarizada, os operadores do direito vão ter que utilizar o novo código e o advogado, se perder um prazo, está morto, né? Muito Então bem. ele precisa correr atrás. Então a nossa ESA terá esse trabalho. Mas eu queria fechar, Geraldo, essa rodada para o nosso querido co-presidente. Rodada da cidadania. Eu sempre digo ao meu Escrevi co-presidente. aqui. Maiorano sempre foi um grande amigo, é um grande advogado, é um grande poeta também. Não sei se você conhece, Geraldo, um grande Puxa poeta. vida! Já está convidado. O poeta é um pro nosso fingidor, papo é nada. Só para poesia. Pois é, um Olha grande aí. poeta. É um mero deleite matinal. Mero deleite Mas vamos lá, matinal. deixa ela provocar você no E assunto de hoje. Maiorano, assim, tem uma similitude comigo, assim, na conduta. Nós somos muito pilhados, sabe? O nosso diálogo e as nossas reuniões começam às 6 horas da manhã. Então, já começamos no WhatsApp, no telefone, 6 horas da manhã, o trabalho... Eu tenho um aqui. WhatsApp de 5 horas da manhã, Então, o 4. Maiorano tem esse ritmo também de trabalho bom. muito acelerado. Muito bom. E fez um grande trabalho durante a gestão e eu quero muito contar com ele para o futuro da nossa gestão. Nós precisamos avançar mais na comunicação com o interior, precisamos avançar mais no recebimento das ideias e das demandas do interior. E eu venho dizendo que se a advocacia aqui na capital tem problemas, o interior tem mais Muito ainda. mais. Eu queria que o Maiorano falasse um pouquinho dessa nossa ideia, né? Do espaço no conselho, do espaço da nossa gestão, no que diz respeito ao interior. Muito bom isso. Fica mais fácil, inclusive, falar depois de todos, né, Geraldo? Porque a gente termina aglutinando todas as ideias e condensando Isso é na minha, sinal de né? que os assuntos não se esgotam. É verdade. E se entrelaçam, né? São entrelaçam. todos harmonicamente entrelaçados. Bem, Geraldo, nessa questão principalmente do jovem advogado, eu acho importante que a gente também fale dessa situação, que isso tem sido, eu digo sempre, de criar uma contracultura do ativismo. Né? Todas as vezes que nós tivemos a possibilidade, por exemplo, de participar de juramentos, participar da semana de formação para os novos advogados, que são aqueles espaços e aqueles momentos em que a gente não está lá para dar aula, mas simplesmente para conclamar, principalmente o novo advogado, a uma participação mais efetiva e mais proativa na vida da instituição. Aquilo que o Tiago também felicitou, né? Que um dia, em algum momento da sua vida, o advogado tem a possibilidade de participar ativamente da vida da instituição. E isso aí, eu acho que deve ser um comportamento perene, não só da gestão, mas de toda a advocacia. Né? Durante, inclusive, a campanha, eu utilizava esses argumentos do chamado ativismo impontual, né? Que o advogado só participa ativamente da vida da instituição no momento eleitoral. Né? Então, a advocacia ela só se tornará mais forte a partir do momento em que a gente criar essa nova cultura de uma participação, né, mais efetiva na vida da instituição. Sem dúvida. Então, isso também se faz parte, não só desses projetos que a gente desenvolveu no interior do Estado,
como a participação do Colégio de Presidente nas subseções do interior do Estado, e uma proposta que foi abraçada por todos, que é a participação no nosso Conselho de representantes da advocacia do interior do Estado. Muito bom, Certo? excelente. A gente, às vezes, Geraldo, como o Tiago falou, a gente tem uma dificuldade por vários fatores, né? Algumas subseções no interior são um pouco distantes, as situações referentes aos compromissos pessoais e profissionais que cada um tem na sua vida, impede, às vezes, o colega, por exemplo, de participar das nossas reuniões no Conselho, das nossas reuniões de diretoria. Então, o que é que a gente achou como uma forma de agregar a essa participação, né, das representações das presidências das subseções no interior? Colocar em de cada representação das subseções da OAB no interior do Estado, um representante no nosso Conselho. Muito bom. Né, que seja essa ponte, E também né, tem uma coisa essa travessia a mais. que vocês podem fazer também, que eu acho que seria sensacional, eleger determinadas cidades piloto e fazer reuniões lá. Você Lá levar a gente fez vários colégios de presidentes, processo, nós né? participamos. É projeto, né? Nós quando fizemos isso, inclusive, esse era um projeto amplo, era um projeto não só de discussão das situações de dificuldade da advocacia em determinada subseção, mas levávamos, por exemplo, as campanhas da Caixa de Assistência, campanha de vacinação, levávamos os cursos da ESA, interiorizamos todas as subseções do Mostrar ao interior. advogado do interior a importância dele que ele talvez desconheça. Certamente. Né? Como no interior a grande autoridade é o juiz, eu acho que a outra autoridade pode ser o advogado. E por que não? E o importante é que essa conclamação geral seja constante, né? Exato. A gente, Muito no bom. primeiro momento das eleições, e é uma forma que a gente vai reiterar constantemente isso, é de conclamar, de acabar de uma vez por todas com esse sectarismo, com essa forma de determinação impontual, que eu chamo de impontualidade, né? Porque a gente que sabe o quanto a gente sacrifica a nossa profissão, a nossa família, né? A nossa vida pessoal, em favor de uma instituição, em favor de um ideal. Então, esse também é um comportamento que a gente vai ter, não só chegando cedo na instituição para trabalhar, né, mas ao mesmo tempo constantemente implementando diálogo republicano, respeitoso com a classe, para conclamar a advocacia também para esse trabalho. Ok, nós estamos chegando mais ou menos ao fim do programa. Thaisa, que mensagem você gostaria de deixar? Não só para os seus eleitores, porque você fez parte de uma chapa, mas para todos que fazem parte da OAB, você como tesoureira. A mensagem que eu gostaria, Geraldo, de deixar para todos é que agora eu vou replicar aqui uma frase que eu escutei muito da nossa líder e eu acho muito oportuna. Agora nós somos um e agora nós vamos trabalhar em prol da advocacia alagoana. Exatamente. Não tem mais dissensões. Não. Não pode haver mais dissensões. Isso. Que quem a pensar ainda em dissensões, que se chegue, sem problema nenhum. Não é isso, Thaisa? E é nesse espírito que nós todos que estamos aqui pensamos. Tive um prazer enorme de receber você aqui. Muito obrigada. Muito que agradeço. grande mesmo. Davi Lima, me conta, Davi, que mensagem você deixa, você que acaba de ser eleito secretário-geral da OAB? A mensagem que eu deixo é uma mensagem assim, de felicidade desse grupo, sabe? De ter um dever cumprido nessa primeira gestão de Tiago e da gente ter a possibilidade de estar mais 3 anos aí servindo aí para a advocacia. Eu tenho certeza, com todo eu não empenho. vou me lembrar que quando você falou a primeira vez nesse programa, você disse assim, a gente é a primeira vez, a gente está começando, eu acho que essa primeira vez dá uma força, meu amigo. É e bom, uma é bom. vontade de Toda primeira realizar. vez é boa, né? Não é boa? Pode ter certeza que será. Obrigado por ter vindo, viu, Davi? Obrigado. Muito obrigado. Meu querido Nivaldo Barbosa Júnior, vamos dar assistência e assistência. Vamos abraçar. Aí, vamos abraçar essa assistência. Vamos não é? abraçar os advogados, vamos abraçar a sociedade. É momento de paz. Acho que chegou o fim do ano, chegou o Natal, as tempestades já se foram, não é? É momento de união para que a advocacia e esse Estado tão sofrido possa avançar. Agora, se não me convidar para a posse dessa diretoria, eu brinco com você.
Convite feito. Convite feito. Como é? Convite feito. Um abraço a todos. Edinaldo. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Meu querido Edinaldo Maiorano, que foi eleito agora, já continua, então foi reeleito vice-presidente da OAB Alagoas. Com toda essa garra que você tem, essa vontade, que mensagem você deixa para os seus colegas advogados, sobretudo? Mas não é só para os advogados, não. É para os clientes dos advogados, que à medida em que a classe fica mais forte ele fica também. Geraldo, a mensagem que eu quero dar mais uma vez à advocacia alagoana, que ela, acima de tudo, possa nutrir a esperança de que os nossos ideais serão muito mais fortes do que certamente os foram na época eleitoral, né? O que nos move e o que nos conduz a abraçar esse projeto, a mais uma vez aceitar esse desafio, esse convite da advocacia alagoana para assumir mais uma vez um cargo na gestão da OAB, é muito mais do que um ativismo impontual, uma satisfação ou um regozijo pessoal. É, acima de tudo, um ideal de vida que se tornou não só para a advocacia, como uma forma de retribuir aquilo que a advocacia nos deu, né? Muito bom. Eu sempre gosto de dizer que a advocacia nos deu muito mais até do que a gente precisa e que a gente merece. Então chegou a hora de retribuir em dobro aquilo que a advocacia nos trouxe e nos trará ainda. Tá certo? Obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Geraldo, sempre. Meu querido Tiago Bonfim, antes de você falar, agradeço eu. Agradeço por você ter sido sempre tão atencioso e tão gentil com esse jornalista durante todo o seu mandato, que ainda não terminou e vai continuar sendo, até 31 de dezembro. Desejar a você o maior sucesso da sua carreira, na sua profissão e como conselheiro federal que você vai ser, que vai defender Alagoas maravilhosamente bem, mas deixe sua mensagem. Bom, meu amigo Geraldo, agradeço a você como disse no início do programa, seus microfones e suas câmeras sempre estiveram abertos para nós, para a OAB, e sem dúvida nenhuma continuarão dessa forma. E a mensagem que nós passamos é a mensagem do dever cumprido. Do dever cumprido não com a arrogância de dizer que os temas foram esgotados ou que os problemas foram todos solucionados, muito pelo contrário, a OAB lida com situações que são muito dinâmicas e que surgem necessidades a cada dia, enfim, mas é um trabalho voluntário, é um trabalho que subtrai a nossa convivência familiar, é um trabalho que subtrai a nossa convivência profissional e é um trabalho em que há dedicação total, dedicação exclusiva, mas que ao final dessa caminhada toda, né, a gente percebe que tudo que foi feito, todos os sacrifícios que foram feitos, né, eles não foram em vão, né, porque nós podemos ter o orgulho de dizer que somos todos advogados, que somos todos integrantes de uma classe respeitada, integrantes de uma classe que ainda tem muito a contribuir com o nosso Estado. Muito bem, não considero como despedida, até porque você vai participar de todos os programas durante o mandato da Fernanda, sem dúvida alguma, e dos nossos bate-papos também, porque você deixa no meu coração uma vontade grande de tê-lo sempre como amigo e como participante dos meus programas. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Certo? Obrigado, Geraldo. Querida Fernanda Marinella, que prazer enorme de ter feito esse programa com vocês. E sentir em você esse poder de coletividade, esse poder de irmandade, de amizade, de tentar fazer aquela coisa funcionar de uma maneira coesa. Isso foi muito bonito. Então eu peço a você a mensagem que você deixa nesse final de programa, que é só um deles. Sem aumentar, ainda pedindo a você a permissão para dizer que, além de tudo, confirme que nós vamos ter na TV Cidadã a rodada da cidadania. Com certeza, a rodada da cidadania vai acontecer. Ok? Conte comigo. Ok, vamos. Conte com o grupo também. Com certeza. Mas eu queria, Geraldo, em primeiro lugar, dizer que é dessa união que nós precisamos. Passado o dia 18, os palanques estão desmontados, a instituição é de toda a advocacia.
Nós caminhamos essa semana pelos corredores que nós caminhamos durante a campanha, pelos fóruns, pelo seu trabalho, pelo seu estadual, para agradecer a todos os advogados pelo voto de confiança, agradecer a todos os advogados pelas ideias, pelas contribuições durante o processo eleitoral. Mas esse é o momento que a nossa instituição ela precisa se fortalecer. Nós não podemos viver mais um processo eleitoral do qual vivemos os 2 anteriores. Então, e para isso, para impedir que isso aconteça, nós precisamos da união de todos os advogados. Não importa onde ele esteja, não importa onde ele exerce sua profissão. Pode estar no escritório, na sala de aula, estudando para concurso, nós somos todos advogados. E a instituição tem que ser para toda a advocacia. E é assim que nós vamos trabalhar. Então, eu queria muito deixar aqui aberto, as portas da nossa instituição continuarão abertas, assim como estiveram durante todos esses anos. E as boas ideias, as boas propostas, todas serão recebidas. E as críticas serão construtivas e servirão para nos impulsionar a cada dia. Então, eu conto com a ajuda de toda a advocacia. A OAB só resolverá todos os problemas se eu contar com a contribuição de todos os advogados. E é isso que nós queremos, a contribuição de toda a advocacia. Estaremos, a partir do dia 1º de janeiro, então, à disposição, sempre esperando a sua ideia, a sua contribuição. Muito obrigada pela confiança. Obrigado a você, Fernanda, por ter trazido essa diretoria, esse grupo, meu querido Tiago Bonfim, todo que continua, tenha certeza, continua aqui conosco. E vamos esperar, e vamos em frente, e vamos tocar a coisa, e vamos nos ajudar em termos de mostrar ao nosso público telespectador sempre o que de melhor ele pode ter em matéria de cidadania. Ok? Obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um Almoçando com a Notícia. Ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, os nossos encontros estão marcados. Principalmente quando a gente faz aqui na Gás Conforto. Ele diz, coisa boa, estou com mais gás ainda. Estão marcados. Até lá, gente.